Está começando mais um podcast do blog No Miguel. No passinho do jogador, só no Miguel, só no Miguel. Que é isso, legelé? Só no Miguel, só no Miguel. Que é isso, legelé? No passinho do jogador, só no Miguel, só no Miguel. Que é isso, legelé? Só no Miguel. Boa tarde, amigos ligados aqui em mais um podcast do blog No Miguel. Mais uma semana, mais um programa aqui que faremos com mais muito futebol, muita irreverência, muito prazer. E recebendo nessa semana mais uma vez, como diz o querido Beto Ramos, o saudoso Beto Ramos, que Deus o tenha. O filho pródigo da linha do tiro, o nosso querido Lucas Lima. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Marcos Vinícius, grande amigo, boa tarde. Prazer enorme estar participando mais uma vez deste programa. Eu me sinto já quase como um membro da equipe. E ele agora tem certificado internacional, só para deixar para constar aqui. Certificado internacional e registrando que o Camisa 8 é um nome importantíssimo no cenário pernambucano. Com certeza, valeu, Lucas. Mas vamos agora dar o nosso boa tarde a ele. Ele que não morreu, ele está vivo. Beto Ramos, boa tarde, Beto. Boa tarde, Marcos Vinícius. Boa tarde, amigo ouvinte aqui do nosso podcast. Semana decisiva para os clubes pernambucanos na Copa do Nordeste, né? Milton Mendes chegando aí no Santa Cruz. Daqui a pouco a gente traz o debate dele aí sobre essa chegada do novo comandante da equipe do Santa Cruz. Deixar meu alô inicial para o Vitor Nunes, que mais uma vez não vai poder participar aqui, mas tá dado o alô aí. Um abração, Vitor Nunes, que você possa... Tá lesionado. Tá com problema no escape. Esse sim tá representando bem o nosso blog, né? Tá umas 3 semanas já no DM, no Miguel. No Miguel. Não quer vir trabalhar, tá uma gracinha. Ele parece o departamento de um time de um Vitor amigo Nunes. meu. Tá complicado. Então, para começar aqui os assuntos, pra gente dar início a esse bate-papo, falar do Santinha, do nosso glorioso Santa Cruz, da República Independente do Arruda. Santa Cruz que empatou com o América e deixou para a última rodada a definição da classificação. Vai ter o clássico contra o Sport. E de sábado empatou lá na Ilha do Retiro 0-0 com o América. Beto, o que é que você conseguiu ver, se teve algo que possa ser dito sobre o jogo de sábado entre América e Santa Cruz? Um jogo horrível, né? Tecnicamente falando, um jogo sofrível de ser assistido. Santa Cruz até que tentou buscar a vitória, mas esbarrou na sua limitação técnica. Foi mais transpiração do que inspiração. Com né? certeza, como eu sempre digo, foi mais transpiração, foi mais correria. O Santa Cruz confundiu velocidade com pressa. É um jogo feio de se assistir. Aos poucos pagantes, às poucas testemunhas que... 1148 apenas. Isso é uma enciclopédia. As poucas testemunhas que estiveram presentes lá na Ilha do Retiro. Fiquei com pena, porque teve que sair de longe, pessoal que mora ali do bairro do Arruda, para chegar à ilha, para assistir o jogo. Ilha do Tiro, Cajueiro. Pois é, e aquele jogo, aquele futebol apresentado pela equipe do Santa. Eu não falo nem do América, porque o América a gente já debateu semana passada, não tem mais o que evoluir, trocou de treinador, conseguiu até corrigir alguns erros que vinham corrigindo, erros primários que o Esmeraldino vinha cometendo nos jogos, que ocasionava em gols no início da partida. Isso é uma coisa, o América levou, para quem não sabe, o América levou gols em acho que 3 partidas seguidas, levou gols antes dos 5 minutos de bola rolando. Já conseguiu corrigir isso, já aproximou mais as linhas defensivas com a linha do meio de campo, deixando poucos espaços para os criadores, para os jogadores ofensivos da equipe do Santa Cruz, que não conseguiram se desvencilhar da marcação exercida pelo América. Um jogo que o auxiliar do técnico da equipe do Santa Cruz, que acabou o Adriano Teixeira. O Adriano Teixeira, muito bem. Buscou inovar algumas coisas, colocando jogadores que tinha à disposição, mas aí, quando não esbarrava na qualidade técnica dos jogadores, esbarrava na falta de sorte. E no Delone. E no Delone, que conseguiu praticar boas defesas. Verdade. Um dos destaques da partida, um destaque individual, foi o garoto, que foi o Paulo Márcio, zagueiro, que ele marcou o grafite. Esse garoto fez até teste no Santos. Esse garoto, Marcos, fez até teste no Santos. Ele fez uma A2 muito boa pelo Olinda, se eu não estou enganado.
Isso rendeu até teste no Santos. Ele fez um teste no Santos no início do ano, não conseguiu passar, né? Não conseguiu se firmar na equipe santista, no Sub-23, eu acho, do Santos, que é o mesmo que o Xera está passando o período por lá também, e voltou, mas é um zagueiro muito bom. O sistema defensivo, né? Os zagueiros da equipe do América, que são formados praticamente por garotos, né? Tem o Márcio, tem o Yuri e tem o Danilo, que já jogou no Santa Cruz também, são garotos muito bons. O Yuri é muito bom e o Márcio também é muito bom. É uma boa safra de zagueiros lá da Estrada do Arraial. E pegando um gancho no que o Lucas falou, já a gente fala mais um pouquinho do Santa, vai ter o Milton Mendes pra gente falar, sobre o América, que na semana passada demitiu o Charles Muniz e contratou o Paulo Júnior, que quando chegou já fez algumas alterações, tirou o Alex Gaibu, que era o capitão e o destaque do América no estadual até agora, e pegou o Danilo, que o Lucas acabou de falar, que fazia a dupla de zaga titular com o Yuri, avançou o Danilo para o meio campo como primeiro volante, colocou o Paulo Márcio, que a dupla de zaga do América no Sub-20 era Yuri e o Paulo Márcio, que é o zagueiro. E também colocou, relacionou para o jogo alguns garotos que foram destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Inclusive, um que era muito pedido pelo torcedor do América, que era o Dentinho, que ele entrou até na segunda etapa. E o Charles Muniz não dava essa oportunidade. Não sei se isso também foi uma das coisas que culminou para a saída do Charles. Mas a base do América, então, a gente tem que ficar de olho, que mostra que tem bons valores. A gente aqui que tem tanta dificuldade em encontrar bons zagueiros, os do Santa que são tão contestados, o do Náutico que conseguiu agora o Ronaldo, mas também passou por uma dificuldade. O Sport tem o Duval, mas o Duval já está no final de carreira. O Matheus Ferraz passando por uma dificuldade, uma fase ruim, chegando o Henrique. Mas aí, ficar de olho, né, Beto e Lucas, nessa safra, né? O próprio goleiro Juan, Lucas, que foi o goleiro titular do América na Copa São Paulo de Juniores, por onde anda ele? O Juan fez, pra quem não sabe, fez uma belíssima Copa São Paulo. O Juan é reserva do Delone. Pronto, é o reserva do Delone, né? Muito bem aí. Tem o Vitor também, que foi fazer teste, se eu não estou enganado, no Santos também. O Vitor, que era o volante, né? Que começou o campeonato como titular, jogou aquela primeira fase, que não dá para se chamar de campeonato pernambucano. Jogou como titular o Vitor, depois cedeu espaço para o Glauber. Mas é um jogador muito bom. Ele não conseguiu desempenhar o mesmo futebol do Sub-20 no profissional, mas mesmo assim não teve tempo de se adaptar, porque profissional a gente sabe que é outro ritmo, é um ritmo às vezes cadenciado, às vezes rápido. O Sub-20 é um ritmo mais intenso o tempo todo, então ele não conseguiu se adaptar ao ritmo do profissional, também porque o período de transição foi muito pouco, né? Não tiveram paciência com o garoto. Mas é um garoto muito bom, que eu acho que se der certo lá no Santos, se eu não estou enganado, vou até buscar mais informações sobre isso para estar passando aqui no outro episódio, no outro capítulo do blog do Miguel, para falar um pouco mais sobre ele. Mas é um garoto também que tem muito futuro. Inclusive o Vitor, que o Lucas acabou de falar, entrou na segunda etapa também no lugar do Ricardinho, que é o lateral titular, e ele foi improvisado na lateral direita, e uma das poucas chances que o América teve foi com o Vitor, num chute cruzado que o Thiago Cardoso fez uma excelente defesa. Então continuando no assunto América e Santa, mas falando agora especificamente do Santa Cruz, Beto, a chegada aí do Milton Mendes, o que é que a gente pode esperar do Milton Mendes, que, segundo o próprio Santa Cruz noticiou nos seus perfis oficiais, ele traz um treinador com um perfil motivador e perfil agregador nesse momento difícil do Santa. O que é que você achou dessa contratação do Milton Mendes? Milton Mendes é tido como um paizão, né? Já foi assim na época da Ferroviária, na qual ele sagrou-se campeão da Série A2 do Campeonato Paulista. Bruno Moraes, se eu não estou enganado. Bruno Moraes naquela ocasião era atacante dele, se eu não estou enganado. Levou o Ferroviária ao título e à elite do Campeonato Paulista. E nesse ano faz uma boa campanha. Depois assumiu a equipe do Atlético Paranaense. Também conseguiu demonstrar ser um técnico paizão, aquele técnico agrupador que consegue resolver os problemas internos, tanto da diretoria com os jogadores, tanto da torcida com os jogadores, tanto dos jogadores com a imprensa. Ele apazigua tudo. Quando ele saiu do Atlético Paranaense, por questões próprias da diretoria, lembro-me que a torcida do Atlético Paranaense não gostou muito, queria que o Milton Mendes continuasse. O Milton Mendes chegou a liderar o Campeonato Brasileiro. Exatamente, além da parte agregadora, a parte técnica também que ele tem o conhecimento. Justamente, né? ele
com essa metodologia de trabalho, conseguiu levar o Atlético Paranaense à briga pelo título. Depois não conseguiu, o time entrou em decaída, mas o Atlético Paranaense, sob seu comando, conseguiu bons resultados. E é o único treinador do Brasil a ter um registro e ter curso de técnico pela UEFA, né? Então não é pouca coisa, é um treinador que tem histórico no futebol português, pelo futebol do Oriente, fez uma boa campanha, mas a gente sabe que no futebol brasileiro não se tinha paciência, né? Então foi demitido precocemente no Atlético Paranaense, mas eu acho que é um treinador que não é obsoleto, feito a maioria dos técnicos, né, antigos daqui do Brasil. Não é um treinador que trabalha por técnica do jogador, é um cara que estuda tática, sabe muito bem de tática. Ele não é o famoso entregador de camisa, né? Não é o famoso boleiro também, daquele cara que, olha, tu vai pra ali, tu vai pra ali, tu vai pra ali. É um cara que estuda tática. É o velho treinador de escola europeia. Ele diz a função que o jogador tem que desempenhar dentro de campo, ele diz o que o jogador tem que fazer. Ele diz, tu vai jogar aqui na ponta, mas quando o lateral deles for atacar, você desce acompanhando. Com a bola, você vira um atacante. Sem a bola, você vira o primeiro marcador da equipe pelas pontas. Então, ala, né? Justamente, um ala. O Milton Mendes, se der tempo, e o presidente da Santa Cruz, tem que lembrar disso também. Eu venho falando nisso, com alguns amigos, debatendo sobre isso. Não basta trazer só o Milton Mendes. O presidente do Santa Cruz tem que tirar o escorpião do bolso e fazer contratações e gastar dinheiro. Fazer contratações a nível de Série A. Porque não adianta você colocar fazendo uma comparação aqui, você não adianta colocar um melhor cozinheiro que existir, só que você não dá os ingredientes para ele fazer um bom prato para você. Feijão tipo 2, feijão tipo 3, feijão quebradinho. Pois né? Se você coloca um bom mestre cuca na sua cozinha, mas na sua cozinha só tem água e sal, ele não vai produzir nada. É verdade, Beto. Lembrando, uma pergunta, uma dúvida. Mestre o quê? Mestre cuca. Seu Cuca? Seu Cuca é eu? Tá vendo a piadinha? Seu Cuca é eu. Pra passar essa piada, só um pouco de água santa, né? Aí foi na ferida do homem. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega, né? E lembrando, completando aí o raciocínio, além de dar os jogadores necessários, jogadores com nível do Santa Cruz para uma Série A, ter também a paciência e o peito e o pulso de segurar o treinador se não conseguiu os resultados, né? Porque, por mais que se fale de tudo, Eduardo Batista no Sport teve bons resultados e passou por fases tempestuosas, 10 jogos sem vencer, uma fase muito ruim, e a diretoria do Sport o segurou. Inclusive, ano passado, quando ele saiu, pouco antes dele sair, ele estava numa fase muito ruim e a diretoria segurou. Então, a diretoria de Santa Cruz, ela tem que confiar não só no profissional, mas na escolha que ela fez. Ela não pode escolher por escolher para daqui a alguns jogos a torcida pressionar ele sair, até porque a fase do Santa Cruz não é fácil. Mas eu já acho que isso não vai ser problema, né? Porque a gente vê aí, desde a gestão do Antônio Luiz Neto, né, que foi o primeiro desse novo legado do Santa Cruz, que existe uma paciência com os treinadores. O Zé Teodoro foi um treinador que ficou muito tempo no clube. Agora, teve situações também que não houve paciência, né? Mas dentro da filosofia da diretoria, eu acho que vai ser dada a paciência que o treinador pedir, o que o treinador merece, né? vai ser feito um projeto, vai ser feito um planejamento para o treinador, como foi feito para o Zé, como foi feito para o próprio Martelotti, que não conseguiu dar gana ao time, né? Não conseguiu trazer de volta o espírito do final da Série B. Ou ele não deu gana, ou então os jogadores também não queriam, né? Queria que ele também, saísse, como é Série A, né? eu acho que o risco é um pouco maior, né? Verdade. Aí o velho, bora trocar enquanto há tempo para ver se o time melhora. Verdade, Lucas. E assunto novo e mais um convidado que chegou aí depois aqui para brilhantar o podcast. Vamos... Que sentido? A brilhantar, você está mentindo. Vamos ser sinceros. Não, eu não disse embelezar não, porque a feição Mas ele nem dos brilhar. três- Esteticamente agrada? Ele é fosco. Aí eu não trabalho com essas coisas. Deu uma cantada agora. Nossa. Para começar agora no assunto, entrar no esporte e Salgueiro, apresentar o nosso querido João. João, boa tarde, bem-vindo aí em mais um podcast. Boa tarde, velho. Obrigado pelo convite de novo, né? Eu cheguei um pouquinho atrasado. Percebi, não? Percebeu. Ele no chat conversando, pô, ainda vou tomar banho, né? Então, peraí, vou dar um tempinho, relaxar um pouco, depois eu chego lá, né? Mas deu tempo. Olhe para o lado. se liga no bichiço na batida do cavaco. Pronto. Cantando aí, ó. Chegou aqui o filho de Sandra de Sá agora. Chegou o fofão da carreta furacão. Exato.
Então, falando agora de esporte Salgueiro. Precisando do muro agora. João, Preciso do como muro, é que você viu a derrota do Sport? O que é que nesse espaço de tempo tão curto aí para quarta-feira lá em Maceió, no jogo contra o CRB, o que é que você vê que tem que ser mudado para voltar de lá com um bom resultado? Cara, vou ser bem sincero, eu tava no antigo, não vi o jogo, mas eu vou dizer assim, um pouquinho do que eu pude ver nas notícias. A Glória, né? Qual é o nome dela? A Glória que viu o Oscar. Ele é a Glória. Pronto. Já tem o nome. O João é a Glória Pires do blog no Miguel. Ele só acompanha futebol internacional. E tudo que você perguntar a ele sobre futebol brasileiro, ele tá cagando pra você. Não é bem assim, mas eu costumo dizer assim, porque... Não sei se vocês acham, mas vocês já perceberam que é muito mais difícil você comentar os jogos daqui, dos times daqui. Eu não sei se vocês... Você destrinchar tudo o que acontece. Exato, porque é uma desorganização tão grande, pô. Os times são tão defasados. Então vamos lá, que é você já viu alguma gente... partida do Sport esse ano, não já? Acho que foi Sport e América. Foi o único jogo, nem Pronto. todos. Não teve muita diferença, porque o jogo foi na ilha, também perdeu por 1-0, num jogo que teve muita dificuldade. Num contexto que você vê de postura do esporte, você vê o que você acompanha, que as pessoas estão falando, você vê alguma diferença? Você vê a evolução? Tem. A gente enxerga a evolução, até porque no jogo, no clássico contra o Náutico, o Sport controlou. E era um time com repertório. A gente vê Lênis, outros jogadores que agregam muito no critério também da manutenção da bola, da posse, de você variar, circular pelos lados, né? Então, o que acontece é que nesse jogo propriamente dito, ele enfrentou um time talvez com uma postura um pouquinho mais defensiva, né? O Salgueiro foi para a Ilha do Retiro para quê? Fechar, diminuir os espaços e jogar no contragolpe. Né? Exato. Então, o Sport encontrou dificuldade. E muito mais pronto do que o próprio Náutico. Muito, enfrentou o Náutico o Salgueiro não é mais organizado do que o América, não é mais organizado que qualquer dos times daqui de Pernambuco. Talvez é o time hoje. que tenha mais É um time também corpo, mais né? longo, né? Que tem mais... Exato, tempo de trabalho. Porque o China tá quanto tempo lá? Quase 2 anos, não sei. Não, o China não tem quase 2 anos não, mas é já pelo menos a segunda Sequência temporada de que ele tá, também, parte do mas é elenco. também o time aceitar, acreditar e apostar na filosofia e no que o treinador tem pra colocar. O que o China pede pro time fazer, o time faz. Você vê que o time ontem tava jogando fora de casa 1-0, mas quando deu 45 do segundo tempo, 42, o time tava marcando o Sport na saída de bola. O cara que tava circulando lá, o Henrique, o Luiz Gustavo, se isso fosse o Richelli lá pra trabalhar a bola no círculo central da parte defensiva do Sport, tinha um jogador pressionando, sempre dobrando a marcação. Então é um time que comprou a ideia do Sérgio China e não é à toa que está na liderança e tem tudo para chegar nas finais aí, que já está classificado na final, e fazer uma boa campanha também na Copa do Nordeste, que já a gente fala um pouquinho. Lucas Lima. Agora, segundo os antigos, né, falando um pouco já das finais, prevendo um futuro confronto entre Salgueiro e Santa Cruz. Os antigos falam que a camisa pesa, né? Será que isso é verdade? Será que se tiver não? suada, pesa mais. Principalmente os antigos cronistas, né? Isso ocorreu ano passado. O Santa Cruz estava numa fase pior do que essa que tá. E o Santa Cruz foi para uma final que o Salgueiro dominou o primeiro jogo todinho, mas não conseguiu fazer a bola entrar. Então... Perdeu o pênalti também, bola na trave do Rogério Paraíba. O que de místico tem nisso, né? Será que a camisa realmente pesa ou não? Será que aquele paradigma de que o time nasceu para ser vice, feito São Caetano? Eu não acredito. Então realmente é complicado. O futebol é uma caixinha de surpresa mesmo. Eu não acredito nisso não. E a gente tem um exemplo muito forte aí que a gente não vai se aprofundar agora. Mas essa questão de superstição é do treinador do Palmeiras, o novo treinador do Palmeiras, que ele disse que todo clube que ele chega, ele tem que perder os 6 primeiros para ter resultado. Rapaz, né? do jeito que tá, que se ele apanhar mais um, ele cai. Então já foram 3 ou 4 aí. E falando rapidamente sobre o Palmeiras, que você citou aí, Marcos, a delegação acabou de chegar no CT lá da Barra Funda, o ônibus foi apedrejado, foi preciso chamar viaturas da polícia para acompanhar e dispersar Era melhor chamar o Odebrecht com as pedras tudinho. Ô Lucas, se você for falar a piada da Parmalat, você vai sair do blog agora. Não, porque não já é tá uma sem piada. graça, amigo. Porque as vacas já disseram que se tiver protesto violento, vão parar o fornecimento de leite. Meu Deus do céu, o cara tem a oportunidade de falar para milhares de pessoas. Algo construtivo. Tem o poder nas suas mãos atualmente, aí pega o microfone para falar um negócio desse. Meu Deus do céu, o jornalismo brasileiro, pernambucano, tá uma coisinha, viu? Dando prosseguimento, a gente repercutir também mais uma coletiva polêmica de Falcão, onde ele foi questionado sobre a posicionamento dos laterais do Sport, onde, dado momento, o Samuel Xavier estava pela esquerda, o René pela direita, e ele não ficou muito feliz com esse questionamento, chegou a
a se exaltar bastante e não foi muito educado nas palavras. Não é a primeira vez que o Falcão acontece isso numa coletiva. Você acha que é a fase, Beto? É a pressão que ele já está sentindo? O que é que você tem a dizer? Vale ressaltar que na primeira rodada do Campeonato Pernambucano, Falcão, quando as coisas não dão certo, ele tende a perder a cabeça rapidamente. Na primeira rodada do Pernambucano, por um amigo que não lembra, o Sport foi jogar lá no Cornélio de Barros, o Falcão não estava conseguindo fazer o Sport jogar, ele ficou nervosinho com o rapaz da buzina lá, botou culpa no calor, na buzina. Só não tirar o foco, né? Ele só questionou até a inteligência dos torcedores, que ele falou que o torcedor tem inteligência limitada. Justamente. Dessa vez ele chamou o jornalista de imbecil, né? Para o Falcão, somos todos imbecis. Vale ressaltar que esse comportamento de Falcão não é exclusivo do Sport. Na época do Internacional, o jogador, quando ele era o treinador do Internacional, ele fazia desses tipos de coisas com os jogadores. Os jogadores, uma hora, se cansaram desse comportamento arrogante dele. Ele chamava, para quem não sabe, chamava jogadores de burro. Seu burro, você não tem que fazer isso. Na minha época, nos jogadores não era assim. Na minha época, tu não jogava, não. Os jogadores, porra, como é que é isso? Eu queria só... Como é que é isso? Os caras começaram a fazer corpo mole e derrubaram ele, porque na época que ele treinava o Internacional tinha um timaço, recheado de bons jogadores, e que não conseguiu ganhar nada com o Inter, e acabou foi demitido precocemente do Colorado. Agora, num jogo sem muita importância, né? Porque o Sport já está classificado. Era mais para prever quem seria líder. Ele já tem um comportamento desse com a derrota. Imagina como ele ficou lá quando o Paulo Rossi acabou com a seleção de 82. Eu acho que ele queria assassinar todo mundo, né? Mas voltando aqui pro jogo do Sport e Salgueiro, outra coisa que pode ter irritado o Paulo Roberto Falcão é a recente freguesia, né? Digamos assim, do Leão da Ilha do Retiro perante o Carcará. O Sport que sempre que vai enfrentar o Salgueiro encontra diversas dificuldades. Os últimos 4 jogos, 3 derrotas e um empate. Olha aí, você... Eu acho, na minha opinião, que o Sport é aquele time enganador, que tá enganando muita gente, que joga muitas vezes bonitinho, mas que não tá pronto e não é um time competitivo feito aquele que acabou Lucas Lima, o Campeonato Brasileiro do ano passado. Se você parar pra pensar, Lucas Lima, qual é o time do Brasil que joga bonito? Nenhum. Rapaz, é difícil, mas o bonito que eu falo não é aquele futebol glamuroso, mas é aquele futebol competitivo, né? Que a gente diz, tá sim, pronto pra jogar o Campeonato Brasileiro. Não significa que tenha que jogar bonito. Mas eu bonito. acho que nem conseguindo enganar tá, porque eu acho que todo jogo... acho que tiveram 2 jogos que o Sport teve uma atuação legal, que o João até comentou, um foi o Náutico, que ele dominou desde o início o jogo com o Náutico, e um outro foi 2/3 do jogo contra o Santa Cruz. Até os 30 minutos do primeiro tempo, as mexidas surtiram efeito. O Santa mandou, não deixava o Sport sair jogando, abriu o placar com o grafite. Quando chegou aos 30 minutos, parece que o time do Santa deu uma relaxada, depois no segundo tempo teve a saída do Alan Vieira, que fez uma diferença grande ali pelo lado e tal. Mas aí foram 2 jogos que você viu bem. Mas também acho que tinha a questão motivacional de um clássico, mobilização. Mas você vê que, eu não sei se o time do Sport não tem motivação em jogos menores. Ditos como pequenos, né? Exato. Não é dizendo que desmerecendo, não. Porque primeira coisa que a gente falou até em outro podcast aqui, quando a gente tava, é que antes de falar que o Sport perdeu, tem que dizer que o Salgueiro ganhou. Com certeza. Que o Salgueiro não deu chance alguma. Assim como o Salgueiro passou o carro no Santa Cruz. Lá em Salgueiro, o pessoal veio falar que foi uma má atuação do Santa. Não, mas pelo contrário. O Santa atuou mal porque o Salgueiro não deixou jogar. Justamente. Entendeu? Então as pessoas tendem a... Essa questão do jogo valer pouca coisa, isso influencia bastante também. A gente sabe que o Campeonato Pernambucano só dividido hoje em 2, né? Tem o primeiro turno, que não vale nada. São 3, né? Classifica o primeiro turno que não vale nada e 2 perfeito. turnos, e 2 hexagonais, né? Tem um hexagonal, que tem essa primeira parte do campeonato, que também a gente sabe, já está definido quem vai se classificar praticamente. E tem as finais, que é aí que as coisas realmente vão começar a pegar fogo, que é aí que a gente vai ver que realmente quem é quem, né? Porque o Santa Cruz vai se classificar em 4º. Tá jogando um péssimo futebol. Não quer dizer que ele não vai ser campeão, né? Exato. O Sport também. Porque chega no mata-mata. Hoje né? o time mais organizado é Náutico e Salgueiro. Mas Acho quando chegar o mata-mata não vão ser favoritos. A gente sabe. Que a ordem respectiva não é essa, né? Que eu acho que ainda o Salgueiro hoje tem... Inclusive até a vitória do Náutico sobre o Salgueiro na Arena Pernambuco foi uma junção de sorte e competência. Que o Náutico teve competência em fazer o gol, teve competência do Júlio César em pegar o pênalti, mas teve também a sorte, por exemplo, do gol, onde foi um cruzamento, uma cabeçada fortuita do único gol do Daniel Moraes no ano. E contra o Santa também. Contra o Santa, o quê? O gol dele? Do que? Daniel Moraes.
Não, Daniel contra o Santa não fez gol, não. Foi um Gol do foi empate. mas Foi- dado pra ele, não foi? Foi dado pra ele. Ah, tá, o do Ele empate do cabeceia 1-1, né? e aí Sim, por sim, último desvia sim. no... Não, ele não cabeceia. A bola pega já pega no lado aqui Na lateral dele, da lateral coxa do- dele. Do Alan Vieira, não. Salvo engano. Foi isso mesmo. Eu enxerguei Mas que então, ele é isso que a cabeceou gente e fala, por foi uma último junção resvala de nele. coisas. Então o Salgueiro é um time muito, muito sólido. E pra gente começar agora um outro assunto que ainda vai continuar com o Santa, com o Sport e com o Salgueiro, é a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste agora que no meio de semana vai ter Santa Cruz e Ceará aqui no Arruda, vai ter Sport e CRB no Rei Pelé em Maceió e vai ter Salgueiro e Campinense lá no Cornélio de Barros. Inclusive Campinense e Salgueiro faziam parte do mesmo grupo na Copa do Nordeste e o Carcará não conseguiu vencer o Campinense nem fora nem em casa. Inclusive em casa perdeu por 2-1. E começando pelo Santa Cruz, que eu acho que é o jogo de dois times que estão com uma fase, um extracampo Parecido, difícil, exato. Inclusive hoje o Lisca deixou o comando do Ceará, segundo notas e informações da imprensa. Foi um comum acordo, foi algo pensado junto à diretoria e eles entraram num acordo, ele E saiu. o Martelo já tá sendo especulado por lá. Né? Pronto, olha aí, trocando figurinhas. Então, João, Santa Cruz e Ceará. Mata-mata, eu acho que a história muda, tem muito motivacional. E uma coisa que eu falei muito sábado, lá no jogo de Santa e América, foi que vamos ver a torcida do Santa Cruz, né, fazer o diferencial que sempre fez. E ver se chega junto, se a gente consegue botar um público, dessa vez, um público digno de Milton Santa Mendes chegou Cruz. até a postar isso no Twitter dele, né? Colocou, chamando a torcida e tudo mais. Agora, eu não entendo, não, um torcedor do Santa Cruz tão fiel assim quanto parece. Mas na Série D, Série C, ele até apareceu um pouco, mas na reta final, em jogos decisivos, aí ele vai lá e aparece. Mas normalmente nos jogos do campeonato de pontos corridos, a média costuma ser 10 mil, 9 mil por aí. Então é um torcedor que costuma ir nos bons momentos. Né? Mas eu acho que isso não é a realidade do Santa Cruz, não. Acho que é... A gente não pode colocar apenas a culpa no torcedor. Né? Tem Não. questão de mobilidade, questão de violência. Não, mas a questão do... A questão Acho que do... não, acho que é mais... A questão do É mais a público... tradição do torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro não vai só por amor à camisa, não. Ele vai mais porque ele quer ver o time ganhar. É isso. São várias situações. Acho que é um assunto para render, acho que até um capítulo do Não, mas a podcast, questão do essa questão de público, torcida. mas a questão do público tem que se dar muito ênfase. A questão de não ter todos com a nota esse ano. Tem a questão da má fase do clube. Mas no momento agora é decisivo. É uma quarta de final de Copa do Nordeste. São 2 jogos. Mas o horário também não ajuda. Não ajude, mas pelo menos não vai ser televisionado. Jogo à noite. Não vai ser jogo à noite televisionado. A gente sabe que é péssimo para chegar para Mas sair. aí a questão que a gente tá levando, o que a gente tá levando em consideração não é as motivações extra-jogo que vão levar o torcedor pra lá. É que, nesse momento, o time tá passando por uma fase muito difícil. E a torcida faz o diferencial. Então, numa fase de mata-mata, são 2 jogos, mas só tem um aqui. Então, se não for agora, jogar domingo e sair pro Ceará, não tem mais Copa do Nordeste. Ano que vem em si. Se classificar no Pernambucano. Tirando que vai parar de jogar, a gente não sabe. Querendo ou não, o Santa tem tudo pra se classificar. Mas só você sabe o que é que vai acontecer dia 10 de abril? Não. O Santa vai ter um clássico Outra com o coisa, Sport e o América vai... vida, Assim, entre aspas, mais fácil do que o o Santa Central Cruz pra se está classificar. em último no Pernambucano, o elenco todo praticamente foi desfeito. Então, Viver de uma crise financeira sem tamanho e Exato. crise política também. exatamente. Então, o Santa Cruz aí, a torcida, eu acho que vai ser o diferencial nesse momento para um Ceará que, por mais que esteja numa situação difícil, é um time de camisa, um time forte e é o atual campeão da Mas eu Copa do vejo Nordeste. esse jogo como divisor de águas para o Santa Cruz. Eu acho que o Santa Cruz deu sorte de pegar o Ceará. O Ceará liderou o grupo dele na Copa do Nordeste, mas está para ser rebaixado, corre risco de No rebaixamento Cearense. no Cearense. Então, Mas classificou As também, pessoas foi falaram, primeiro, não, o mas foi um gol, mas foi classificação na última rodada, sim, que ele mas tirou o Vitória da pode tirar o Conquista. mérito do Exato. primeiro lugar, né? Claro, não, mas não foi o Não primeiro foi do lugar, futebol, não foi... Exatamente. exato. Mas as pessoas falaram, não, o Sport pegou um calendário mais fácil do que o Santa Cruz. Eu não acho. Eu não acho que o concordo Santa Cruz também, não. pegou uma vida mais fácil. Certo que, se as expectativas forem cumpridas, vai dar Santa Cruz e Bahia na semifinal, né? Mas vamos falar de agora. Eu acho que Santa Cruz, esse vai ser o divisor de águas para a equipe do Santa Cruz, porque a gente vai ver se o time realmente quer buscar alguma coisa e vai servir também para aquela velha listão, meu amigo. Quem não jogar nessas quartas de finais e nem na semifinal do Pernambucano, não joga mais esse ano, né? Então, Mas eu acho aquele que quer é o se tem segurar acontecido. para jogar uma Série A, coisa inédita na carreira de alguns, tipo o Dani Moraes nunca jogou uma Série A. Então você tem que dar tudo de si agora para garantir seu passaporte para a Série A, né? Tanto é que um dos motivos que surgiu de especulação
nos bastidores é que os jogadores ficaram desconfortáveis com uma possível lista de dispensa que já teria sido vazada e eles não ficaram confortáveis, tudo, mas isso foi especulação, ninguém sabe se isso foi verdade. Pode ser também. Num momento ruim aparece de tudo. Falando agora de Sport CRB, vamos pegar aqui o aval e essa palavra balizada aqui de Beto Ramos. O CRB que ontem venceu um clássico em Arapiraca, fora de casa, ganhou de 2-1 do Asa. O Neto Baiano fez gol, o Daxon fez gol, o que é ex-náutico. E inclusive foi o homem do jogo, jogou menos, não jogou nem o primeiro tempo completo, que ele saiu lesionado, mas ele fez um gol de falta e deu passe para assistência para o primeiro gol do Neto Baiano no Campeonato Alagoano. Um CRB... Tem o Marco Aurélio também, o CRB, né? O Marco Aurélio, que jogou no Sport. Tem Neto Baiano, tem o Marco Aurélio, tem o Matheus Galdesani, que foi o volante que passou pelo Sport aqui ano passado. Tem o Érico Júnior, o Pelezinho do Sport, passou pelo Sport também. Tem o Mazola, que é o técnico, que está com um aproveitamento de quase 55% em 50 jogos oficiais pelo CRB. A diretoria tem investido muito, né? Ano passado trouxeram o Canhete. Engraçado que quando trouxeram o Canhete, aquele jogador que não deu certo no São Paulo, jogou no Náutico também, o Canhete falou que tinha várias propostas de vários times grandes do Brasil e disse que preferia escolher o maior de todos, que era o CRB. O Clube de Regatas Brasil. E é um time com muita história, mas Beto, como você vê, eles estão em momento... Não é nem jogador, nem contador de história, que ele é ruim como jogador e ruim como contador de história, que não sabe nem mentir. É ruim como mentiroso, né? Dizendo que o CRB, nada contra o CRB, mas a gente sabe que o CRB não é o maior do Brasil. Não, mas ele pode... É um time como vocês, é um time noventista. É um time tradicional na região Você tem que Nordeste. entender o contexto que ele falou, né? Ele disse que ele escolheu a proposta do maior que ofereceu uma proposta a ele. O CRB pode ter sido maior do Se que for ofereceu. questão salarial, né? Sim, mas só para analisar Para completar, o Sport está classificado no Pernambucano, classificou em primeiro, mas não está numa fase boa. E o CRB, do contrário, está atravessando até um momento, de certa forma, bom. Como é que você vê esse primeiro duelo, Beto, CRB e Sport no Rio Pelé? O Sport tem que ficar atento, precisamente, na lei do ex. Futebol é traiçoeiro, futebol é bandido demais. A lei do ex pega todo o time. Então, se o Sport não estiver atento, vai acabar levando o gol de um ex-jogador. E sabe-se lá se esse gol vai ser o gol da eliminação ou não, né? Imagina que crueldade. Neto Baiano, que aqui fez e aconteceu, soltou gracinha. Imagina só o Sport sendo eliminado da Copa do Nordeste com um gol de Neto Baiano. Frescando dentro da Ilha do Retiro. Ou seja, tem que ter uma atenção, brincadeiras à parte, o Sport tem que estar com alerta ligado contra a equipe do CRB. CRB que tem vários jogadores que já passaram pelo Sport. Faz tempo? Faz. Mas jogadores que ainda não conhecem um pouco dos jogadores que aqui estão. Então, o Sport, se entrar atento para essas duas partidas, eu não vou dizer que vai se classificar, mas que pode sim desempenhar bons jogos, coisa que não vem fazendo no Campeonato Pernambucano. Pronto, tá aí a palavra do Beto. Passando agora de confronto, vamos para o último pernambucano que está nessas quartas de final do Nordestão. O Náutico, né? Não, o Náutico é em 2016, 2017, se classificar no Pernambucano. Mas falando do melhor pernambucano atualmente, que é o Salgueiro. É o Náutico? O melhor pernambucano Uma hora é eu o Salgueiro. acerto o Náutico. Poxa. Eu pensava que ele ia dizer que o Salgueiro é maior que o Náutico. Quer dizer que crime, cara. Não, o Salgueiro é o maior de Pernambuco, você tem que respeitar. É verdade. Atualmente é o melhor do estado. Então, o Salgueiro que vai enfrentar esse Campinense, que fez a segunda melhor campanha da primeira fase, só ficou atrás do Bahia. Não deu chances ao Salgueiro nos dois duelos que eles tiveram. E como é que você vê esse Salgueiro tão forte no Pernambucano, forte no Nordestão, mas que vai pegar um Campinense aí que tá bem também, num ano muito bom, que o destaque do Campinense é um cara que teve uma passagem muito boa pro São Paulo, que é o Roger Gaúcho, né? O Salgueiro tem que ter um pouquinho também de sorte, né? Vale ressaltar que o Salgueiro sempre vem de bons inícios de campeonatos, foi assim ano passado no Pernambucano. O que falta ao Salgueiro também é um pouquinho de sorte. Eu acho que se o Salgueiro continuar nessa pegada que vem apresentando no Campeonato Pernambucano, conseguir desempenhar o papel que vem desempenhando no futebol pernambucano, conseguir levar isso que vem demonstrando no Pernambucano para a Copa do Nordeste, com um pouquinho de sorte, um pouquinho canja de galinha e sorte, né? Não faz mal a ninguém. Então, se o Salgueiro tiver um pouquinho de sorte, desde que
venha jogando o futebol que vem apresentando, tem tudo para passar de fase, sim, apesar de não ter jogado bem contra a equipe do Campinense. Pronto, vamos fazer aqui um apanhado geral. Cada um dos três vai dizer o que acha dos placares. Beto, começando na ordem, gente, só pra gente dizer os placares. Santos e Ceará. Rapaz, o jogo aqui no Arruda, eu fico no em cima do muro. Eu acho que isso é jogo pra 1-1. João. 1-0 Ceará. Lucas Lima. Acho que vou 3-1 no Santa Cruz. Eu acredito que a questão do treinador pode influenciar. Eu acho que o Santa Cruz vence, mas a parte ruim do mata-mata é que eu acho que ele vai sofrer gol em casa. Você acha que é um 2-1, né? Eu acho que vai ser um 2-1, algum placar desse tipo, e é algo que pode dificultar, mas o Santa passa vencendo. E agora vamos para Salgueiro e Campinense no Cornélio de Barros. Eu vou o Carcará vencendo por 2-0. E você, Beto Ramos? Acho que o Salgueiro vence bem. É jogo para 3-0. Lucas Lima. 1-0 pro Salgueiro, né? Bora ver se vai agora. João. 2-0 Campinense. Pronto, o João tá bem em Pernambuco. Continuando para o último confronto. Para o último confronto. Um aqui dentro, tu vai ver. O CRB e o Sport, começando por Lucas Lima. CRB e Sport. Eu acho que o Sport vence 2-1. João agora. Qual o placar, João, para CRB e Sport? 1-1. Beto Ramos. Rapaz, com o futebol que o Sport vem apresentando, eu acho que o Sport pode classificar-se no segundo jogo, mas eu acho que esse jogo é para 1-0 o CRB. Pronto. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, que eu vou dizer o porquê de achar que o Sport pode vencer, se isso acontecer, é a provável estreia do Diego Souza. Isso. Então, é o que mas a aí gente esqueceu. A gente não pode depender, o Sport não pode depender única e exclusivamente do Diego Souza, porque... Não, mas a questão que eu falo não é nem independência, até porque a chegada do Diego não vai ser a solução de todas as coisas. Ah, com certeza. E também acredito, vai ter a chegada de outros jogadores, até como já teve do Cleiton aí, que não foi anunciado oficialmente, mas provavelmente o reforço do São José, do Rio Grande do Sul. Mas nesse momento, numa dificuldade tão grande, um jogador experiente com a qualidade do Diego, acho que pode fazer um diferencial para um esporte que está tão limitado. O Falcão, que joga com 3 volantes, né, na armação, é incrível hoje em dia. Eu acho que ele pensa que os 3 volantes do esporte é Kroos, Schweinsteiger e Kedira, né? Para jogar com 3 volantes, para armar aquele meio campo. Eu ainda iria além. Eu acho complicado. Que os 3 volantes do esporte é o Schweinsteiger, o Kroos e o Sérgio Busquets, do Barcelona, que tem a qualidade melhor. Eu acho que ele pensa que é isso, né? Porque quem vai armar, quem vai criar o jogo... Eu acho que o Diego vem para fazer essa função de armador. Acho que ele não vai jogar nem pelo lado do campo, nem de centroavante, feito ele fez na era Eduardo. Eu acho que ele vem para armar realmente, é o homem que o Sport precisa para armar, já que o Marco Gonzalez não joga, né? É de vidro. Eu acho que ele vai fazer essa função de meio campo para, enfim, colocar um pouco mais de... melhorar aquele repertório do meio campo, né? Para não se estender muito no assunto, mas são 2 nomes que se espera muito, é o Diego e o Marco, enquanto não tiver lesionado, eu acho que é um cara que pode ajudar muito o Sport. E ver se não só o Sport, mas a maioria dos clubes daqui do Brasil esquecerem um pouco dessa questão de ficar tão refém desse 4-2-3-1, com esses pontas aí obrigatoriamente. Aquele velho 4-4-2 com 2 meias que pensam o jogo, um cara que pode movimentar, que pode ter uma variação no jogo. As pessoas tendem a ficar muito mecânica. É o 4-5-1 sem a bola e o 4-3-3 com a bola, com a variação pro 4-2-3-1, né? Segundo o Eduardo Batista, o time dele, na hora que pegava a bola, time dele era ruim. Era 3-4-3 o time Sport dele era na hora ruim, de atacar. O time dele então, era ruim. São algumas variações, mas daí, como até o Lucas já falou, é coisa para um outro capítulo. Falando agora de seleção brasileira. Seleção brasileira. Ailton Senna, cara. Essa música da Ailton Senna, cara. Acho que você viu. Nada a ver, meu irmão. Tu não tem força. Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui Pronto, com o nosso garoto Neymar. Foi um pouquinho apagado. Rembrandt Júnior. Desculpe aí. O empate por 2-2 do Brasil, que começou com um show e terminou no baile, né? Começou com um show e terminou no baile do Uruguai, né? 2-2. Teve um baile de favela. O Davi Luiz, sim, eu falei que era o João, mas o Davi Luiz, sim, que lembra muito o fofão da Carreta Furacão. Você viu o Davi Luiz quando vem o escanteio na área que ele sobe pra cabecear? Aquela cabeleira dele.
vai pra frente e volta. A seleção brasileira, enquanto tiver na mão do técnico Dunga, vai ser isso, amigão. Vai ser piada nos comentários, nos botecos. O Brasil nunca vai demonstrar um bom futebol. Por quê? Porque quando faz amistoso, joga contra ninguém. Aí ganha o jogo e ilude os bobos. Mas a gente que vive, que respira futebol, não. A gente sabe que quando chegar a hora do vamos ver, foi assim na Copa América. Já foi assim na Copa América, não foi? Eliminado para a fortíssima seleção do Paraguai. Duas vezes. Seguidas. Já foi assim na Copa América. Chega nas eliminatórias, o Brasil vence quem? Venceu ninguém. Venceu a Venezuela, que todo mundo vence. Venezuela é o Santa Cruz daqui da eliminatória. Todo mundo vence. Que maldade. A Venezuela é o Palmeiras. Todo mundo vence. O Dunga, ele tem um dom de fazer o time jogar bem no primeiro tempo e de fazer o time também esquecer de jogar futebol no segundo. O Dunga mexe mal. Né? É porque ele mexe mal no time. Porque o melhor jogo que eu vi da seleção nos últimos anos foi aquele primeiro tempo contra a Holanda em 2010, que foi um primeiro tempo genial, e depois o time esqueceu de jogar bola no segundo tempo. O Brasil jogou muito bem o primeiro tempo na partida da Arena Pernambuco, jogou o fino do futebol e no segundo tempo esqueceu de jogar bola, hein? Melhor jogo da seleção brasileira que eu vi, né? com o Dunga foi quando a televisão estava desligada. Eu entendo que Beto gosta muito de Dunga, mas... Você sabe qual foi o primeiro jogo de Dunga no comando da seleção? Brasil e Noruega. 1-1 Eu em jurava 2006. que era Brasil e País de Gales, que foi no White Hart Lane do meu queridíssimo Tottenham, né? Não, foi Brasil e Noruega, foi 1-1. Nesse jogo Gol o de Daniel Ronaldinho Carvalho. deixou o Bale no chão, mas o Bale ainda é muito novo, ainda tá se encontrando. Depois, futuramente, ia passar a ser um... Deixou quem no chão? Bale. Quem é esse? É o galês, mítico. Campeão de quê? Champions League, fez gol na final Por onde? no Real Madrid. Olha, Fala de jogador. continuando o papo do Uruguai, eu respeito a opinião de todos, inclusive do Beto, mas eu também discordo nessa questão do Dunga. Eu acho que o Dunga foi pregado para Cristo. É um cara que ele tem os defeitos dele, com certeza. Que não são poucos. Exato. São muitos. Mas, por exemplo... 99 o quê? 99 defeito. Defeito, aquele 1% é o quê? Então, Aquele por exemplo, filho da puta. a gente vai falar do primeiro tempo que o Brasil foi muito bem. E no segundo tempo existiram duas situações, no meu ver. A primeira foram falhas individuais, que inclusive ia culminando numa derrota. A segunda, quem acompanhou a entrevista do Oscar Tavares depois do jogo, ele disse o que foi que ele fez, o que foi que ele enxergou no primeiro tempo e o que ele fez no segundo, para que o Brasil não repetisse o futebol do primeiro tempo. Ele disse que estavam circulando por trás do volante dele, estavam dando muito espaço para o Brasil trabalhar a bola. O que foi que ele fez? Ele trouxe o time, juntou o time, fez 2 linhas de 4, onde não havia espaço para o Brasil trabalhar a bola, nem fazer triangulação. Então isso já é um ponto. Ele enxergou essa mudança e o Dunga não conseguiu enxergar que ele fez essa alteração e não conseguiu mudar o panorama da partida. Mas convenhamos, rapidamente, Lucas Lima, eu acho que o Dunga pode... Até que não fosse o Dunga ali treinando na seleção brasileira, podia ser o Guardiola. Enquanto tiver o Davi Luiz na cabeça da zaga da seleção brasileira, não tem como não, meu amigão, porque você pode botar o treinador que for. É igual a história da laranja podre, que quando tá no saco, contamina todo o resto. O Davi Luiz... Tem vários jogadores ali que não mereciam mais o próprio Miranda, que é um zagueiro muito consciente, é um zagueiro muito frio, calculista, tava mal, cara. Então, a má partida do Davi Luiz acabou afetando todo o sistema defensivo brasileiro. O Felipe Luiz, que é um jogador tido como tranquilo, também tava perdendo a cabeça, chegando duro no Suárez várias vezes. Então, a seleção brasileira tem que tomar cuidado. Daniel Alves a gente sabe que é porra louca, que é louquinho de pedra. Ia voar pedra em avião, Daniel Alves. Depois eu vou falar sobre a entrevista do Daniel, que Daniel é um cara que tem entrevistas polêmicas, mas é um cara muito coerente e honesto. Muito sincero, ele é muito sincero. Porque ele falou que não tem como o Brasil jogar o futebol do Barça, porque a filosofia de jogo é totalmente diferente, né? Ele acabou jogando um pouco mais de terra na cova do Dunga. Agora, eu achei também que o Oscar, pegando carona no que você falou, foi muito inteligente. Porque o Neymar, ele estava flutuando entre uma linha de 4 e outra, né? Jogando ali como falso 9, e você pode ver que ele começou o jogo com muita liberdade. Então o Oscar, consertando isso, fez com que o Neymar parasse de jogar. Neymar, que é o Oscar Tabares, né? Para quem é leigo no assunto. Neymar parando de jogar, parece que a seleção para também de jogar. A gente falou aqui no último podcast que o Neymar precisa de uma dupla, né? De um jogador que faça aquela dupla dinâmica. A gente sabe que tem o Batman e tem o Robin, tem o Seiya e tem o Shiryu, tem o Goku e tem o Vegeta. A gente sabe que precisa também que o Neymar tenha
um companheiro, que é o Felipe Coutinho. Precisa de um companheiro, né, Lucas? Não adianta ele colocar outro cara pra fazer uma dupla com o Neymar. Ele tem que começar a testar Coutinho e Neymar. Ele colocou Coutinho ali no segundo A gente tempo. pediu tanto sem Coutinho, tempo, mas né? rapidamente, Lucas Nunes, quando o Coutinho entrou em campo, fez igual o cachorro ontem, fez no Domingão de Faustão, né? Não, Beto, mas a gente não pode culpar o jogador que joga pela ponta esquerda no clube e quando é convocado, colocam pra jogar no meio. Você pode ver que tão notório é Porra, meu, que ele cachorro tava tá perdido cagando no aqui, campo, que ele ia pro meio, mas toda vez que a bola chegava no meio campo, ele puxava pra esquerda, porque é um jogador que joga sempre na ponta esquerda no clube. Você não pode trazer um jogador que joga de lateral no clube e colocar pra atuar de volante, né? Ele tem que ser coerente. Vale lembrar que o Barcelona joga no 4-3-3, né? Então, se o Dunga pretende fazer uma formação para beneficiar o Neymar, teria que ser a mesma formação utilizada no Barcelona, com o Neymar jogando no 4-3-3, atuando pela ponta esquerda, cortando para dentro. Mas eu acho que a forma que o Brasil se postou no início do jogo, o Neymar pôde demonstrar o futebol dele. A diferença é que a impressão é muito pessoal. Eu vejo que o Neymar, ou ele tá de saco cheio, não quer vir pro Brasil e não quer jogar, ou então ele enche o saco achando que ele vai estar no Brasil com Messi e Suárez e quando tem algo de errado, ele perde a cabeça fácil, ele toma cartão. Foi o que eu já tinha dito anteriormente, conversando com a roda de amigos lá no nosso grupo, propriamente dito, o Futebol Alternativo lá no WhatsApp, que o Neymar do Barcelona, ele apanha mais que mulher de malandro, amigo. O Neymar apanha e incrivelmente ele não perde a cabeça. Ele levanta-se, vai pro jogo, não foge do pau, apanha de novo, levanta e tome gol, tome caneta, tome drible. Esse é o Neymar do Barcelona. Na seleção brasileira, ele apanha de novo, quando vai apanhando a terceira vez, ele já começa a perder a cabeça, já começa a revidar. Mas o interessante é que ele só perde a cabeça quando o time tá com resultado adverso. Ele parece que ele até no Barcelona, quando o resultado não tá do seu agrado, ele não perde a cabeça. Qual é a diferença? Por que eu digo isso? Porque a pressão no Brasil é toda em cima de quem? Dele. Do Neymar. Não pressão, a expectativa. Assim como é do Messi no Barcelona. Aí tá a diferença. A pressão ele seria lá um São José, a diferença tá aí. Água Santa? A diferença tá aí. Lá no Barcelona, a expectativa e a pressão toda não é diretamente do Neymar, é no Messi. Justo. Então a pancada não vai na cabeça direto do Neymar. E o Messi já demostrou que não se abala com críticas nem com... Exatamente. Então o Neymar tem Acho que começar... falta isso a ele, né? O Neymar já tá o Messi é autista, né? O Neymar já tá com seus 24 anos, não é mais nenhuma criança. Já é um cara que já tá pela terceira temporada, se eu não me engano, no Barcelona. Sim. Tá se encerrando a terceira. Pronto, terceira temporada. Já passou por jogos internacionais, jogou Copa do Mundo, jogou Libertadores, sendo campeão. Então já passou por tudo. Então tá na hora do Neymar deixar de ser o menino que todo mundo prega até hoje e ele começa a assumir a responsabilidade que ele tem na seleção brasileira. Precisa o Galvão Bueno parar com essa babação dele, né? Eu acho que exatamente. A gente tem que começar a colocar as pessoas no seu lugar. Tem que cobrar ali ele é o trabalho dele. Justamente. A gente entende como se fosse um divertimento e ele fizesse aquilo é a obrigação dele. Vale ressaltar que o Neymar contra a Colômbia na Copa América também prejudicou a seleção brasileira. Mais uma vez perdendo o jogo, sem conseguir jogar. Sem conseguir, recebendo forte marcação, apanhando. Do parceiro do Miranda na zaga da Inter, que é o Murídio. E apanhou muito também do Zuniga, que o Zuniga, que pra quem não sabe, o Felipe Melo fez ele isso lá e foi cortado, né? Pra gente ver a forma tratante que determinados jogadores Outro jogador tratados, também que foi expulso e nunca mais foi convocado foi o Hernandes, que deu uma voadora no peito do Benzema lá no Parc de France, contra a França, no amistoso. Foi expulso naquele jogo, nunca mais foi convocado para a seleção brasileira. O Felipe Melo também não, então... Mas Felipe Melo não vem citando aqui não, que ele até hoje me deve um feriado. Felipe Melo é um Felipe jogador, Melo, né? acho que todo mundo tem raiva do Felipe Melo, Agora é isso que ele eu falei. deve um feriado a gente. Como você falou que existe um peso muito grande nas costas do Neymar, eu acho que está na hora do Dunga colocar um jogador para fazer uma parceria com ele. A gente nunca viu o Brasil, um jogador só, ganhar uma Copa sozinho, né? A gente tem, eu sempre falo isso, de 94 para cá, a gente tem Bebeto, Romário, Ronaldo, Rivaldo, a gente tinha o Ronaldinho Gaúcho com o Adriano, quer dizer, a gente tinha vários jogadores, mas que se completavam, né? Dunga também, mas que... Não, tô falando na questão futebolística, até pra segurar ânimo, pra tudo. Quem recebia da pancada todinha era ele. O Romário foi... Mas tem que ter uma dupla ali pra... Eu acho que tá faltando isso pro Neymar, é arrumar um companheiro,
No Barça ele tem o Messi. Neymar tá precisando de arrumar uma namorada pra ele desestressar. Ele tem que arrumar uma namorada pra ele... Ninguém ganha nada. Você lembra do sozinho. Neymar na época da Bruna Marquezine? Era um menino alegre, feliz. Aquele namoro do Neymar com a Marquezine, Deus me perdoe. Eu acho que foi mais comprado. falso que o tênis que eu tenho aqui da Nike. Era comprado, na minha opinião também. Era um namoro midiático, digamos assim, Lucas Não, Lima. engraçado que eles namoraram Você que na Copa namorou das com- Confederações, você que acabaram teve- e voltaram você pra que- namorar na Copa. Você que teve uma namorada midiática na época de Linha do Tiro, conte-nos aí na época que você lutava no UFC. Famosinha Lucas do Lima. Linha do Tiro, né? Lucas Lima, pra quem não sabe, amigo ouvinte, Lucas Lima é lutador de UFC, tinha uma namorada que o patrocinador 3 derrotas. dele, Linguiças Faustão, arrumou pra ele, pra ele começar a namorar e alavancar sua carreira como lutador, não foi, Lucas? Correto, eu tinha uma namorada, né, que era muito bonita na época, mas que era um namoro falso também, né? Então, eu recebia pra namorar com a menina. Isso acontece sempre em todas as famílias e tal. Mas o que importa é colocar pra dentro, Beto Ramos. O que importa é isso. É igual calçar sapato, né? Correto. Será que a gente podia traçar um paralelo do Neymar com a música do Carreta Furacão, né? Que ele segue em frente, olha para o lado e Não ele tem- vê quem. Não tem Não ninguém. tem mais ninguém. Não tem o Capitão América pra ele Exato, fazer o né? passinho das danças, né? Com certeza. O Neymar Não tem tá ninguém com ele. tá Faça precisando ali arrumar uma namorada mesmo. coreografia decente nos seus gols. Até São o jeito dele comemorar agora não é mais o mesmo, né? O bicho, quando namorava a Bruna Marquezine, era uma comemoração alegre, coraçãozinho, pá. Eu acho que se a gente for traçar um paralelo com outra seleção, muitas queriam ter. William, Marquezine? Douglas Costa, vários jogadores O menino que... Couto também. O menino Couto é protagonista no seu time, né? Que hoje não está entre os 5 mais fortes do mundo, mas eu acho que é o único jogador brasileiro que tem Justamente. protagonismo É o paladino do futebol no clube, né? europeu. Neymar ainda não tem um total protagonismo no Barcelona, é um secundário. O Douglas Costa está se caminhando para isso, né? Mas ainda é um secundário no Bayern. E o William, nesse ano, tá, sem dúvida nenhuma, é o protagonista do Chelsea. Tá levando o time, um pouco que acontece... O pessoal exaltava o William muito também é Hazard, protagonista o pessoal no Chelsea, né? exaltava Mas tem o muito Hazard Mas quem também. joga Mas a bola é o Hazard- William, meu mas parceiro. Não, O pessoal, exatamente, o pessoal exatamente. exalta muito o Hazard, que quem joga a bola é o William. Mas O o William- William é 100% protagonista do time, onde a turma coloca assim, ó, toma, tu é o cara, tu é o 10, vai lá e faz. É o Coutinho. Pronto, então eu acho que isso do Neymar é muita coisa. A turma encontra muita desculpa pra uma coisa que é nítida. Ele tem que jogar bola, ele tem que ser mais humilde e assumir a responsabilidade que ele tem. Que se ele lutou e tem o sonho tão grande e tem um potencial pra receber esse tipo de responsabilidade, ele tem que assumir e pronto. Não tem que estar criando muita desculpa. E pra gente encerrar, sobre o Daniel Alves, mais uma vez? a gente vai dar aqui 30 segundos pra ele falar do ídolo dele, Daniel Alves. À vontade, Lucas Lima. Daniel Alves é um cara muito contestado pelo seu futebol, né? Mas no meu ponto de Contar a história vista... dele, que nascido e criado na Bahia, Daniel Alves. Você sabia que Daniel Alves ele foi figurante no filme lá da Guerra dos Canudos e tal? Ele foi figurante desse filme. Você pode ver o Ninguém quanto... liga, Lucas Lima. Ninguém liga. Pronto, só continuando. O Daniel Alves ele deu essa entrevista muito polêmica. No início do ano ele deu uma entrevista muito polêmica também no programa Bola da Vez da ESPN, criticando veementemente o Filipão, né? E dessa vez ele fez uma crítica ao Dunga. Mas, só para levantar aqui, né, uma pergunta e um debate, o último. Será que o Dunga cai se perder para o Paraguai? Não, eu acho que não cai. E o Daniel Alves é um cara que ele diz uma verdade. Algumas verdades. E a gente tem dificuldade de trabalhar com elas. Nosso amigo Beto Ramos já mostrou que gosta muito dele. Mas ele disse um negócio, semana passada eu até li, ele disse que é verdade. Ele disse, eu não sei cruzar, eu não sei dar um passe, eu não sei chutar, eu não sei fazer gol. Não, palavra dele, não sei O fazer cachorro gol, sabe cruzar. não sei marcar, não sei apoiar. Imagine quando eu aprender. Eu já jogo no Barça. Já então, ganhei tudo imagine, isso, né? Exatamente. Há 8 anos. Então acho que as pessoas também às vezes pegam muito no pé. E pra terminar, outro ídolo do Beto Ramos, que é o Davi Luiz, o Fábio Luciano no Resenha ESPN disse um negócio que é verdade. Uma coisa que você vê muito com o zagueiro é o zagueiro tendo muito contato físico com o atacante. E depois você, quando reparar, é verdade, o Davi Luiz parece que não gosta muito dessa questão física. E ele é um cara que tem um porte físico bom, tudo, mas ele não gosta muito desse contato. Se ele tivesse apenas esse contato O Ibrahimovic, físico... por outro lado, gosta demais, né? até beija, né? Beija. Então,
Essa é a questão do contato físico, que zagueiro tem que ser aquele cara trombador, tem que chegar junto, que é uma coisa que o Miranda tem, que nesse jogo ele não teve, né? O Então, Davi tem que jogar com o Guardiola, porque é o Guardiola que faz jogadores. O Douglas Costa jogava um futebol meio que entre medíocre e meia boca. O Guardiola o fez jogar um bom futebol, um futebol coletivo no Bayern. Eu acho que se o cabelo de miojo for jogar com o Guardiola, eu acho que ele Fofão. aprende a jogar futebol. Não, se ele for jogar com o Guardiola vai transformar ele em um meio armador. Ele não vai ser não, mas ele como volante já Do jeito mostrou que o que vai Guardiola bem. pensa, Pra tá gente maluco. finalizar o podcast aqui, o troféu no Miguel. Pra quem não conhece, é algo que teve de relevância, algo de engraçado. Essa semana a gente vai colocar aqui 3 resultados futebolísticos. Qual foi a maior piada da rodada? Santa Cruz e América, o 0-0 do Santa Cruz pelo jogo pífio. Mais uma derrota para o Sport, para o novo papai do Sport, que é o Salgueiro. Ou os 4-1 em contexto nacional da nova crise do Palmeiras. Do Palmeiras. Eu acho que o troféu iria para nossa torcida coxinha, né? Porque o Brasil vem jogar aqui em Pernambuco porque é um povo contagiante, né? A gente teve aqui o exemplo de 94, que o Brasil jogou, foi contagiado por 90 mil pessoas, e o que eu vi na Arena Pernambuco foi um monte de torcedor coxinha que não sabe torcer, que não eram torcedores, que eram pessoas que foram para assistir o jogo e não para torcer, até porque o termo torcedor é bem amplo, né? Ô, Lucas. E a torcida do Uruguai deu uma aula de como se torce, meu amigo. Eu acho que deveria ser colocado também aí no troféu Blog do Miguel a torcida coxinha que Não, mas está ele- sendo formada em Pernambuco. Envolve outras coisas, né, Lucas? Porque o torcedor uruguaio, o argentino também, eles têm uma paixão muito maior, né? Eu cresci. É um Eu modelo gosto, de torcedor eu gosto de diferente. João, porque João, ele é um cara bem delicado. Ele fala assim que parece que... Agora, Lucas, Pode falar mais forte, João. desculpe, né? Quantos negros você conseguiu ver na Arena Pernambuco? Mas o que é que tem a ver isso? Não, porque Não tem o nada. negro é considerado como um povão, né? Dificilmente. Mas é torcedor, uma se espécie for de assim, branqueamento que se estão for assim fazendo o nas Borussia arenas. Dortmund, que só tem Na branco, própria ia Copa ser do ridículo Mundo. a torcida, e a Não, mas torcida mais é um apaixonada. público que tem Não, mais é uma acesso, questão né? mais de você amar futebol, né? Porque tem aquele cara que a gente tem um termo hoje em dia chamado Sim, modinha, tem que ver. que é aquele cara que gosta do que tá em alta, e A tem aquele concentração cara que de negros gosta tá da entre a classe C e essência D da e E. coisa, né? Sim. Meu amigo, eu cresci sendo torcedor, indo pra jogo pra sentar no cimento, né? O cimento quente de Mas 3 se fosse, se É fosse uma seguir essa- betoneira se esse fosse menino. seguir essa teoria de João, na China e no Japão, os torcedores são tudo coxinha, porque lá não tem Eu acho que negro. o que ele quis falar foi da elitização do nosso futebol, não é né? eletrização, é porque... Mas a elitização aí é um tema muito Se você prestar atenção polêmico. a gente não rapidamente, pode só para falar encerrar aqui, pra gente ir pro troféu. Isso não é culpa só de Recife, não, porque quando o Brasil jogava no Morumbi, quando o Brasil jogava no Maracanã, a torcida brasileira só sabe cantar 2 músicas. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Ou então essa que o Lucas já falou, Brasil, Brasil. Enquanto outras torcidas não. Outras torcidas cantam cânticos, perdão a redundância, como se fossem torcidas organizadas. E a gente vê que na torcida organizada dos clubes brasileiros tem altas músicas legais. Só que a gente não consegue fazer música legal para a torcida do Brasil. Mas a gente sabia torcer até os anos 90, né? Essa questão da elitização do futebol, dos ingressos mais caros, é que está perdendo um pouco da essência do nosso torcedor da seleção brasileira, né? Porque, rapaz, 2.000 torcedores uruguaios cantando e ninguém vaiar, qual o jogo que eu vou em que o time que tem a torcida de fora, a torcida começa a gritar a favor do seu time e a torcida mandante não vai para silenciar aquele cântico? Eu nunca vi isso na minha vida, e olha que eu já fui para todo tipo de jogo, de pelada, a jogos de alta classe, e nunca vi isso, cara. Realmente aqui tá vendo a elitização da torcida e tornando a torcida de Pernambuco uma torcida coxinha, realmente. Então, dando início à votação, começando por Lucas Lima. O jogo do América e Santa, Sport Salgueiro, e o que eu iria falar que eu não consegui, a goleada sofrida pelo Palmeiras. Em mais um jogo do Cuca sem vitória. Você fica com o quê, Lucas Lima? Eu vou até beber água daqui a pouco, né? 4-1 pro Palmeiras, em homenagem a Parmalat, que o Beto Ramos torce. João. Cara, é uma pergunta complicada, né? Eu vou dar uma estendida aqui. Por quê? Não dá pra empatar com o América. O América é esdrúxulo. Aquilo não é um time de futebol, né? Não dá. Segundo, que o Palmeiras tem um dos melhores elencos, se não o melhor do futebol brasileiro. Consegue estar numa situação crítica. A gente tava até conversando no chat. Pô, como é que pode? O Palmeiras, há 2, 3 anos atrás, teve elencos piores
e não passou, não chegou a passar por essa situação. Chegou a se classificar numa Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, disputou uma Série B, mas não chegou a estar nessa situação. E agora com um elenco bom, o time é bom, mas o que deixou de legado Marcelo, né? Essa é a discussão. Aí é um ponto para ser discutido e também para a gente perceber o como o nosso futebol ele é defasado e evolui a cada ano que se passa. O 7-1 ele foi marcante e aí chega os anos. O Marcelo não fez um trabalho legal, deixou um pepino nas mãos do Cuca. E o que acontece? 4 derrotas, já começa a esquentar, né, a situação do Cuca. Então, eu fico entre os dois. Não consigo decidir, porque também empatar com o América é patético, não tem jeito. Beto Ramos. Fico com a derrota do Palmeiras, né? Uma equipe do porte do Palmeiras, com jogadores que tem, não, em hipótese alguma, deve estar passando por uma fase dessa tão ruim. A gente sabe que a fase não é boa. O Palmeiras conseguiu até criar boas jogadas ontem, coisa que não conseguiu fazer na partida da quinta-feira contra o Audax, mas ainda assim é uma equipe muito desorganizada. O Cuca vai ter um trabalho muito grande. Então, para mim, o troféu do Miguel fica com essa vitória do Água Santa, que a gente tem que exaltar o trabalho do Márcio Bittencourt à frente do Água Santa. Então, para mim, o troféu do Miguel fica... Quer dizer que foi mais mérito do Água Santa do que demérito do Palmeiras. Com certeza. Unanimidade aqui. Eu acho que foi muito mérito do técnico do Água Santa, assim. Unanimidade aqui. Então, essa semana o troféu vai lá para a Academia de Futebol do Palmeiras. Para encerrar aqui, deixando os abraços, começando por Lucas Lima. Obrigado, Lucas, mais uma vez pela participação. Obrigado você, Marcos Vinícius, obrigado a todos. Vou mandar um abraço aqui para minha mãe, que sempre escuta a gente lá em Linha do Tiro, Dona Marlene. Mandar um abraço aqui também para Dona Fátima, né, que é a minha vizinha e que é membra honorária do meu fã-clube. Eu tenho um fã-clube em Linha do Tiro, né? Ela e minha mãe, mandar um abraço para ela também. Ela viu umas fotos minhas no Facebook, então... Amamos o feio. Olha, velho, esse cara é tão ofensivo, né? E mandar um abraço pra ela. E os jogadores do Palmeiras. Pra Dona Fátima. E mandar aqui, né? O meu bordão. Nunca esquecer que sonhar alto é um grande passo pra levantar voo. Como locutor de motel. Um abraço. Tá parecendo mais que tu tem asma. Agora, um forte abraço, agradecer mais uma vez a participação do João. Valeu, João, forte abraço pra você. Desculpa pelo atraso, né? Isso aí é costume meu, mas isso não vai acontecer de novo. E espero receber mais uma vez outros convites. Abraço. Valeu, querido. Forte abraço, Beto. Obrigado aqui mais uma semana. Obrigado a você, Marcos Vinícius. Obrigado a participação aí do João Leal, do Lucas Lima. Abraçando também o delegado Flávio. Sempre presente, sempre presente aqui. Da 13ª DP. Não, o delegado Flávio, agora ele está na Roubos e Furtos de Cavaleiro. Ele está na Roubos e Furtos de Cavaleiro. Um abraço também ao Borel, que está lá na Bahia, torcedor do Bahia. Um abraço ao Borel, um abraço ao Vitor Tavares, que está lá em Maceió, vai ver o esporte contra o CRB. Um abraço ao Luiz Eduardo, nosso amigo Edu. Deixando aqui uma mensagem de incentivo a você, amigo, que acabou de largar do seu trabalho, hoje está indo trabalhar na manhã desta terça-feira. Segunda-feira. Nesta segunda-feira, descrente com a vida, né? Namorar à distância é igual a orelha de boi. Longe do rabo, perto do chifre. Forte abraço a todos, obrigado pela sua audiência e principalmente pela sua paciência. Eu fui! Valeu, galera, forte abraço. Lembrando aí que você vai ter nosso canal do podcast no YouTube, @Blog no Miguel, no Facebook a fanpage Blog no Miguel, nosso Twitter, @Blog no Miguel. Deixando aquele forte abraço a todos que o Beto já abraçou, a nosso querido e paciente Jota aqui nos trabalhos técnicos. Forte abraço, galera, até a próxima. Nós fomos. Só no Miguel, que é isso, legalé? No passinho do jogador. Só no Miguel, que é isso, legalé? Só no Miguel, que é isso, legalé?